cidade em cidade, em busca, aleluia, de prender aquele povo, em busca de prender aquela igreja, aleluia, em busca de prender aqueles crentes. E alguma cidade eu até entendo, talvez a Bíblia não fala que ele alcançou êxito, talvez ele prendeu alguém, bateu muita gente, açoitou, desapropriou, como diz a Bíblia, os seus bens, tomou o que eles tinham. Mas quando ele foi para Damasco, eu imagino que Damasco tinha uma igrejinha daquelas que é pequena, daquelas igrejinhas pequenas, que tem aquelas irmãs que andam com a saia lá no pé, daquelas irmãs, aleluia, que não gostam de falar da vida alheia. Elas vão para casa da outra para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para fazer vigília. Aquelas irmãs que oram. E neste dia, Paulo vai perseguir essa igreja. Paulo pega a autorização e vai para Damasco. E a Bíblia diz que a igreja está presa, porque nesta época, a Bíblia diz que Herodes tinha lançado uma caçada contra os cristãos da época. E quando aqueles cristãos estavam presos em uma casa, eles já tinham sido revestidos de poder, já tinham recebido autoridade, mas não tinham coragem de sair para as ruas. Tem gente que pensa que ser crente é só ficar dentro de quatro paredes, como essa igreja. Tem gente que pensa que ser crente é pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e vir para cá e ouvir meia dúzia de palavras, sentar o fundo de uma cadeira e voltar para casa e dizer: não, eu sou crente porque eu vou para o culto, eu sou crente porque eu vou para a igreja. Irmão, o diabo também vem para a igreja, o diabo também entra na igreja, o diabo também é crente, aleluia. O Senhor quer que você seja servo, e quem é servo obedece, quem é servo pratica, quem é servo faz a vontade de Deus na terra, aleluia. Ele pegou aquelas cartas e saiu para Damasco, enquanto a igreja não tinha coragem, enquanto o povo estava só dentro de quatro paredes, cantando um hinozinho, aleluia, levantando a mão para o alto, dizendo que Deus é bom, e as almas lá fora perecendo, e as almas lá fora, aleluia, precisando de palavra, e as almas lá fora precisando do evangelho. Enquanto a igreja não tinha coragem de sair, a Bíblia diz que Damasco está indo prender uma igreja, a Bíblia diz que Paulo está indo prender uma igrejinha lá em Damasco, que Saulo está indo até Damasco para prender aquele povo. Enquanto não tinha ninguém para impedir aquela cena, enquanto não tinha ninguém para impedir aquela ação daquele homem, porque aquele homem, ele tinha do lado dele as maiores autoridades naquela época, que eram os principais sacerdotes. Eles mandavam e desmandavam. Então, se aqueles homens dissessem: vá e prenda, ele tinha poder para ir prender. Quando ele chegava numa cidade, as pessoas recebiam ele, porque ele era também uma autoridade. Só que nesse dia, antes de chegar na cidade, a Bíblia diz que ele foi surpreendido por um forte clarão. O que eu aprendo com essa palavra, sabe o que é, irmão? É que se não tem ninguém que vá até você, o próprio Jesus desce do céu e vai ao teu encontro. Se tem uma alma perecendo, uma alma sofrendo, e não tem pastor, pregador, missionário que vá até ele, Jesus desce do céu e vai ao encontro. Ele vai porque é Deus que ama as almas aqui na terra. Ele pega essas autorizações e vai para Damasco. Enquanto a igreja não fazia nada, enquanto a igreja estava presa, sem coragem de sair para fazer alguma coisa, Jesus aparece para ele naquele caminho, e num forte clarão, a Bíblia diz que ele vai cair no seu cavalo. Quando ele cai no cavalo, aquele homem cai atônito, sem saber onde está, sem saber o que está acontecendo, e ele escuta uma voz do céu falando com ele, dizendo: aquela voz conhecia o nome dele, aquela voz sabia onde ele morava, para onde ele ia, o que ele pretendia fazer. E a voz começa a falar para ele, a dizer da seguinte forma: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Ele já sabia que tinha alguém, já tinha uma autoridade acima dele. Ele chama de Senhor. Quem és tu, Senhor, que está falando? Quem és tu que eu persigo? Quem é tu que eu estou a perseguir? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas tu é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia. Você perseguiu minha igreja, você bateu
estava falando, aleluia, acerca daquela mulher viúva que pediu muito aquele juiz para julgar a causa dela. E o Senhor disse que o juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Verdade. Mas de tanta mulher insistir, o juiz olhou para a mulher e disse: eu vou logo resolver a causa dela, para que ela não me importune mais. É a mesma situação do amigo importuno. O Senhor ele vai resolver o teu problema, só que você pede uma vez e se esquece. O Senhor vai trabalhar na tua causa, você fala uma vez com ele e não fala mais. A insistência vai você chegar quando você quer. A perseverança. Aí lá no finalzinho desse texto o Senhor vai dizer assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Porque hoje as pessoas não pedem mais nada para Deus. Não, Deus está vendo, não precisa eu pedir. Deus está vendo a situação, está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Não preciso mais eu falar, não preciso mais eu pedir. O Senhor quer ouvir a sua voz, irmão. O prazer de Deus é te abençoar. O prazer de Deus é te dar, é fazer o teu favor. Mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você falar, quer ouvir você dizer, contar para Ele o que está precisando. O problema é que a gente não tem mais esse hábito de conversar com Deus. Por quê, irmão? Porque a gente chega na igreja e não consegue mais orar 5 minutos. A gente chega na igreja com o celular na mão, não dobra mais o joelho para orar, não dobra mais o joelho para conversar com Deus. Já é olhando se chegou mensagem, se tem alguma coisa, e isso rouba a intimidade que você tem com Deus. As redes sociais no dia de hoje é um problema, porque as pessoas deixaram Deus de lado para viver dessa forma. E como isso acontece, isso vai roubar a minha espiritualidade. Eu tenho que saber diferenciar e separar essas coisas, para que eu não perca a minha intimidade com Deus. O que é intimidade, irmão? Intimidade é você, aleluia, ter condição de conversar com alguém, aquilo que você não conversa mais com ninguém. Intimidade é você ter, aleluia, coragem de chegar para aquela pessoa e falar para ela aquilo que você não fala para os outros, coisas que você não fala para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe. Você fala para Deus porque você tem intimidade com Ele. Você conta para Ele. Você sabe que a intimidade, aleluia, ela faz a gente se aproximar muito de uma pessoa, não é verdade? Aí eu disse que quando João e Tiago, eles se aproximaram tanto de Jesus, a intimidade foi tão grande que ele um dia chamaram a mãe deles e disseram: mamãe, eu queria que a senhora falasse com Jesus, para quando ele chegar no céu, colocar um de nós à direita e o outro à esquerda. Sabe? A intimidade faz isso. A intimidade vai você pedir coisas se você, aleluia, outrora teria vergonha de pedir, teria vergonha de falar. É assim? Então a intimidade vai você se aproximar de Deus. E o que é isso, irmão? Oração. 95% dos crentes hoje não oram mais. E a oração é o principal sentido de um homem se sustentar de pé diante do Senhor. Porque a oração é conversa com Deus. Quando você conversa com Deus, Deus vai ficar sabendo dos seus problemas. E Ele vai poder te ajudar. Agora, se você não conta, como é que Ele vai fazer? Uma coisa que Deus não interfere, irmão, é na nossa ação, é na nossa vontade. Deus ele deu ao ser humano livre-arbítrio. O que é isso, irmão? A livre escolha. Você pode ser uma pessoa fechada e não conversar nada com Deus, como você pode ser uma pessoa aberta e conversar tudo para Ele. O Senhor respeita, aleluia, a sua posição. É você que escolhe. É uma decisão de cada um. Aleluia. Então quando Jesus falou para naquela palavra, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. É o que nós estamos vivendo hoje. Estamos com a fé lá embaixo. Sem fé para pedir, sem fé para orar, sem fé para jejuar, sem fé para vir para o culto, sem fé, aleluia, de fazer as coisas de Deus. Não é assim? Aleluia. Por falta de intimidade. Intimidade é conversar com Deus. Você está no seu trabalho, começa a conversar com Deus. Está na sua casa, começa a conversar com Deus. Está no seu andando na moto, no carro, começa a conversar com Deus. Aquilo ali é uma oração. Aí não oro porque eu não sei orar. Quem foi que disse que você não sabe orar? Começa a contar para Ele o teu problema. Isso é uma oração. Isso é uma oração. E por que nós nos tornamos pessoas tão frágeis no dia de hoje? Qualquer coisinha a gente quer ir para o mundo, quer parar, quer desistir, quer voltar para trás. Falta de oração. Nunca pare de orar. Mesmo que seja um pouquinho, mas nunca perca o hábito de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, por isso ele suportou as lutas que vinham na caminhada dele. Então, voltando para o texto,
A Bíblia diz